Estamos aqui no nosso podcast Jornadas que Inspiram e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Jéssica. Jéssica é a chefe do laboratório de embriologia da Primórdia Fertigroup, nossa parceira, laboratório de reprodução excelente. E ela está aqui para tirar as dúvidas, para conversar com a gente, explicar um pouco desse mundo da fertilização in vitro, da FIV, que eu sei que é dúvida de muitos de vocês, então acho que vai ser uma conversa bem esclarecedora, trazendo informação pra gente, que informação realmente diminui o medo, diminui a ansiedade, para os pacientes seguirem o caminho, o seu sonho de construir uma família. Eu até separei, eu trouxe aqui várias perguntas, dúvidas de vocês, que vocês me enviam em vários momentos, pra gente saber tudo com a Jéssica, que tá lá na nossa fábrica de bebês. Mas Jéssica, conta aqui uma coisa pra gente. Todo mundo acha, as pessoas imaginam que a fertilização acontece ali no dia da transferência de embrião, que é o dia que a gente vê acontecendo, o nosso dia mágico, como eu falo. Mas quando começa mesmo? A FIV começa em que momento? Normalmente eu converso com as pacientes que a FIV começa muito antes do laboratório. Acho que começa quando você procura um especialista, ele vai no consultório e começa a avaliação, né, individual. Então tem toda uma jornada de exames que as pacientes acabam pesquisando, avaliando, e a partir daí é colocada uma meta e a gente colhe a melhor conduta para aquela paciente, e aí sim começa o tratamento de fertilização in vitro. E aí a gente parte, né, se a gente vai fazer a coleta de óvulos, se a gente vai fazer um coito programado, e aí isso tudo é conversado com o médico e combinado às vezes com o laboratório quando a gente precisa de um suporte de fazer realmente a fertilização in vitro. Certo. E esse momento da fertilização in vitro? A fertilização in vitro é quando a gente tem os óvulos e os espermatozoides. A gente vai fazer o bebê não dentro do corpo da mãe, que seria o namoro programado, como eu falo com vocês. Na fertilização in vitro a gente tem os óvulos, os espermatozoides, e eles vão namorar, como eu falo, vão ser fertilizados no laboratório. E você consegue explicar pra gente aqui, pra quem está nos ouvindo, nos acompanhando, de uma forma simples, como que é esse processo? Quando os óvulos e os espermatozoides chegam lá no laboratório, o que acontece? Normalmente a gente consegue os óvulos, né, por uma punção aspirativa no centro cirúrgico, após, né, a indução de medicações, de hormônios, e nesse mesmo tempo o parceiro, né, ou se for utilizar o banco de sêmen, né, de algum banco de doador, a gente chega também no laboratório e a gente começa a fertilização. A gente pode fazer a fertilização do método convencional, ou seja, a gente prepara os óvulos e prepara o espermatozoide e colocam juntos e deixa ele fazer o processo meio que natural, só que dentro do laboratório. Ou a gente faz a injeção intracitoplasmática, que a gente escolhe os espermatozoides após o processamento no laboratório e coloca dentro de cada óvulo. E a partir daí a gente começa a acompanhar o desenvolvimento embrionário, independente se foi FIV convencional ou se foi a injeção, durante 7 dias. E aí é determinado com o médico, né, de acordo com cada caso, se a gente vai fazer a transferência ou se a gente vai congelar os embriões. Certo. Que eu gosto sempre de falar que é namoro, porque a gente pode deixar os óvulos e espermatozoides escolherem, que a gente chama de FIV convencional, que você escolhe, ou se a gente obriga eles a namorar, é isso. E aí, nesse momento que fertilizou, essa etapa é a etapa dos embriões. Como que acontece isso? Como é que vocês cuidam dos embriões ali? Como é que vocês acompanham esse desenvolvimento deles? Como é que é? Quantos dias? Como é que é esse processo? A gente acompanha de vários métodos, né? Hoje a gente tem muita tecnologia associada com isso. Então a gente pode utilizar a Time-Lapse, que é a mais robusta incubadora que a gente tem nos laboratórios de reprodução, onde a gente consegue por vídeo acompanhar durante 24 horas, 7 dias por semana, os embriões se desenvolvendo. Então a gente vê cada clivagem, a gente vê cada evolução daquele embrião e a gente consegue detalhar melhor para o paciente como está aquele caso. E tem as incubadoras tradicionais que a gente acaba retirando nos dias de checagem. Normalmente seria o D1, que é o dia da fertilização, né, que a gente verifica se a fertilização deu certo, viraram zigotos. E no D2, D3, aí depende muito da clínica, mas normalmente D3
dia 5 e dia 6 de desenvolvimento. E aí tem algumas etapas, né, de estágio do embrião, que a gente chama de clivagem, estágio de blastocisto, que deve ser comum para vocês. E a gente vai passando essa informação tanto para paciente quanto para médico. E aí a gente consegue determinar qual vai ser a melhor conduta naquele caso. A gente vem com uma conduta pré-estabelecida e no decorrer desse desenvolvimento que a gente vai avaliando morfologicamente, se a gente vai transferir, se a gente vai congelar, em alguns casos são indicados biópsias, então vai realmente depender do caso que a gente está trabalhando com a paciente. Então, é tudo bem individualizado. Pois que os embriões são fertilizados, eles moram ali, vocês acompanham e de acordo com a indicação médica, cada embrião pode ser congelado, pode ser transferido. E vocês têm alguma tecnologia para avaliação de óvulos, por exemplo, ver qualidade de óvulos, que todo mundo pergunta, mas como eu sei se os meus óvulos têm qualidade ou não, para quem está aí nessa jornada de congelamento de óvulos, por exemplo? Hoje a gente tem inteligência artificial, né? Além da tecnologia associada nos laboratórios, a gente tem uma inteligência artificial que hoje já consegue predizer que a gente não tinha essa avaliação antes, há alguns anos atrás, predizer se a paciente deve fazer um novo ciclo ou não. Por uma nota, ele dá um score e aí, juntamente com os médicos, né, com a médica, ele consegue determinar a melhor conduta. Você tem um número bom de óvulos, mas talvez a nota não está tão boa para a gente ter nascidos vivos, então a gente pode fazer um novo ciclo. Isso é muito conversado, é muito individual. E também depende do que você pretende, né? Eu tenho pretensão de ter 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, e aí a gente consegue, com essa inteligência artificial, predizer e dar uma previsão para o paciente de quantos óvulos elas devem ter congelados. Certo. Então, muito bom para quem está querendo fazer preservação da fertilidade, onde a gente vai sempre levar em consideração o desejo. Quero ter filhos agora, e mais tarde, daqui a muito tempo, mais filhos. Essa tecnologia veio para ajudar realmente a gente. Voltando lá ao nosso embrião, tem uma pergunta que eu separei aqui, que eu recebo várias vezes, que é sobre qualidade. O que quer dizer quando a gente fala assim, esse embrião tem boa qualidade? O que isso quer dizer para os pacientes, para quem está aí nessa jornada? Como que o paciente recebe essa notícia? Embrião de boa qualidade. A avaliação é feita a avaliação morfológica e com isso a gente consegue, com alguns critérios, né, no laboratório, determinar se aquele embrião é de boa ou de qualidade regular. Normalmente a gente considera aqueles embriões de boa qualidade são embriões que clivaram no tempo certo, que tem pouca fragmentação, estão com as células, né, que a gente consegue definir e olhar isso dentro do laboratório. E tem notas para isso, dependendo do estágio, né, que esteja esse embrião, a gente consegue dar notas e consegue classificá-lo, que determina que ele é um bom embrião. Existe um mito, né, de que o bom embrião é aquele top quality, que é aquele que vai engravidar. Não, a gente precisa, eu até brinco com os pacientes, que ela precisa ter um embrião que tenha chance de gravidez, independente da qualidade. E claro, ainda tem a grande questão, que a paciente pensa, meu embrião é um embrião regular, eu não vou ter uma gestação boa. Não tem nada a ver. É só a chance de implantação, quando a gente já faz um critério de avaliação morfológica. E inclusive, quando a gente tem embriões de top quality, não necessariamente eles vão gerar uma gravidez, porque a gente não está olhando o fator genético. Então, até a gente coloca assim, o bom embrião é aquele que realmente tem chance de engravidar e ele seja normal geneticamente. E isso depende da qualidade dele. E aí a gente leva em consideração muito mais, ela tem um embrião viável para transferência. E claro, se for de boa qualidade, a gente está fazendo o melhor, né, a melhor combinação de todos. Então, assim, além de ter um bom embrião, a gente vai ter que ter um bom endométrio, um bom preparo para receber e a gente conseguir ter um resultado positivo. Então, esse embrião de boa qualidade, só para esclarecer para todo mundo, ele não foi feita a análise genética dele, certo? Os pacientes às vezes confundem, me enviam mensagens. O boa qualidade a gente já sabe, ele não tem doença. Ou seja, a gente ainda não sabe se ele tem doença. É análise morfológica. Olhou e aí com as características que a gente está avaliando ali, a gente vai dizer se ele é de boa ou ruim ou regular qualidade. Mas a gente sempre avalia dentro do laboratório, independente disso, se ele é viável para uma transferência, para um congelamento. Então sempre vai estar
vai ser um embrião que a gente vai conseguir para melhorar seu tratamento, para melhor entregar um resultado positivo, né? Sim, ele tem ali uma boa qualidade na forma, a gente olha a forma dele. Sim. E claro que os embriões que também não são tão bonitos, muitas vezes engravidam. Muitas vezes não, a gente até brinca no laboratório. De 1 a 4 embriões que a gente considera, né, regular, que as pacientes falam que são feios, engravidam. Então, assim, eu até brinco, você precisa de um embrião para engravidar. Se for ele, vai levar. Sim, vai reunir várias características. E eu separei aqui uma outra pergunta, que as pacientes pensam, muita gente pensa na realidade, quando eu vou fazer uma fertilização in vitro, 100% de chance de engravidar, porque já vou selecionar melhor óvulo, melhor espermatozoide, fazer uma mágica ali dentro do laboratório. Como é que é esse resultado da fertilização in vitro? A gente sabe que realmente não é 100%. E o que vai entrar aí? Por que tem uma variação? Por que é individual? O que leva em conta? A gente leva em consideração, assim, claro que vocês pensam muito na qualidade do especialista que você está tratando, então envolve a estimulação, o preparo, né, para aquele tratamento, envolve o laboratório, né, que a gente está trabalhando, então a escolha do laboratório interferência, mas eu acho que esses não é nem o ponto-chave da questão. Eu acho que é muito mais individualizar o caso, né, para a gente ter um bom resultado e a gente pensar que é uma combinação de fatores. Então, assim, tem a questão hormonal, tem a questão do endométrio, está bom para a gente ter um bom resultado, tem a questão também psicológica. Eu até brinco com algumas pacientes, elas estão às vezes tão estressadas com o tratamento, porque às vezes vem se repetindo, os hormônios, né, acabam modificando um pouco desse equilíbrio, né, da emocional. E eu acho que é uma combinação de fatores para um bom sucesso. Às vezes as pacientes já estão aqui cansadas do tratamento e quando elas relaxam, elas acabam engravidando. Então, para um tratamento de sucesso, eu digo que é uma combinação. Laboratório, a gente ter um bom embrião para transferir, a gente ter um bom preparo, né, um bom médico que esteja avaliando aquele caso individualmente e a gente ter preparado emocionalmente, porque assim, envolve toda uma questão. Se você está bem emocionalmente, provavelmente todos os seus hormônios vão estar em equilíbrio para a gente conseguir chegar à gestação. Sim, e a gente sabe também que a FIV tem uma relação direta com a idade desse óvulo. Sim. Né? Que a idade da mãe vai ter uma relação com a idade do óvulo, com a idade desse óvulo, para a gente poder ter esse resultado. E como que é para vocês que estão dentro do laboratório, participar da jornada de todas essas pacientes, das histórias, estar tão próximo, porque existe a parte laboratório, onde vocês estão ali atuando, e também a jornada de cada paciente, que vai terminar uma construção de uma família. Como é que é? Pra gente assim, eu digo que eu sou, até difícil falar, porque eu acabo me aproximando de algumas pacientes, eu fico emocionada, é muito bonito de ver a vida nos seus olhos, né? A gente vê o desenvolvimento dentro do laboratório e a gente tenta ao máximo, a gente sofre junto com a paciente. Então, assim, é muito difícil a gente dar um resultado ruim, um resultado negativo para a paciente. Então, assim, a gente também tem que estar bem emocionalmente para aquilo e eu sempre peço para as pacientes não se igualarem, né? Então você é uma pessoa, você é diferente da outra e tem uma grande questão que as pacientes acabam se comparando ou com amigas ou com alguns casos que elas veem na internet. Não se comparem e peço também, assim, eu vejo que não desistam dos seus sonhos. A gente tem várias possibilidades hoje para, né, conseguir realizar o sonho de vocês. E eu penso que se você tiver com um bom profissional e uma boa escolha, você consegue ter sucesso no seu objetivo. A gente tem como fazer, que os pacientes perguntam também, alguma mágica? Existe ali uma forma de escolher o espermatozoide? Não uma mágica, né, que eu tô brincando, claro, mas uma forma de escolher espermatozoide. A tecnologia, o IA já está ajudando a gente no laboratório? Já existe, né? A gente já tem vários tipos de processamento que melhoram, né, a escolha desses espermatozoides. Então a gente capacita para pegar os mais móveis, com melhor morfologia. E já está entrando no mercado também uma inteligência artificial, como a gente já tem para óvulo, também para escolher o espermatozoide, para a gente tentar também entender e entregar melhores resultados. Sim. E tudo isso para a gente conseguir realizar esse sonho. Outra dúvida que os pacientes têm também com relação ao laboratório é sobre
o tempo de vida do embrião. O embrião fica ali no laboratório alguns dias, a gente tem essa diferença, embrião de 5º dia que elas escutam, ou de 6º, algumas pacientes me enviam até no Instagram, estão fazendo em outras clínicas, não são pacientes na realidade, pessoas que me acompanham. Meu embrião é de 6º, vai ter menos chance de 6º dia, de 7º. Explicar um pouquinho essa diferença pra gente, embrião de 5º dia, o que é isso? Tem um mito, né, de que os embriões de 6º dia são piores do que o de 5º dia. Na verdade, a gente, por ansiedade e até por horário de fertilização, a gente espera que tenha embriões de 5º dia. Então, assim, seria o melhor, seria o ideal. Mas se você tem embriões de 6º dia, ele não vai ser menos pior. Às vezes ele tem a mesma qualidade de embriões de 5º dia, ele só demorou para clivar. Eu até brinco com as pacientes, a gente não tem bebês de tamanho diferentes, a gente vai ter embriões de tamanho diferentes. O ideal é que a gente tenha um embrião viável, como a gente conversou, né, para transferência de boa qualidade, que vai favorecer o seu resultado. E você tem uma mensagem para deixar para quem está aqui acompanhando a gente, vai entrar nessa jornada, vai começar, está pensando em fazer uma filha, está com dúvida, que informação você daria para essas pacientes, como lidarem com essa expectativa? Eu acho que eu indicaria pesquisar bem, né, o especialista que você vai trabalhar e tentar ficar calma, porque assim, não adianta a gente só falar, a gente precisa entender e, como eu falei anteriormente, não se comparar. Eu acho que a grande questão da fertilização in vitro, que existe uma cobrança muito grande, né, social, da família, do ambiente que a gente convive, e não deixar se abater por isso e tentar também se individualizar, porque às vezes o médico se individualiza, mas a gente não. Sim, obrigada. Para iniciar, antes de tudo, o embriologista é um profissional pouco conhecido do público, então explica pra gente qual é o papel do embriologista dentro de uma clínica de reprodução humana e na jornada dos pacientes. A gente brinca que o embriologista é aquele que trabalha nos bastidores. Se estiver numa peça de teatro, é aquele que faz a peça acontecer, né? E o embriologista são as pessoas que ficam dentro do laboratório, né, os profissionais, que eles atuam trabalhando com os gametas que recebem, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, fazendo o transporte, fazendo a questão da qualidade, para a gente ter um bom resultado. Então a gente acaba tirando dúvidas, né, do processo em si da fertilização, da parte técnica, de como vai acontecer esse desenvolvimento, né, dentro do laboratório, e talvez ajudar o médico a dar uma melhor conduta naquele caso, se a gente vai transferir, se a gente vai congelar, se é indicado fazer biópsia. É uma combinação de fatores que a gente acaba utilizando. Eu digo que a fertilização é multidisciplinar, porque apesar de a gente estar no bastidores e não ter contato às vezes direto com a paciente, a gente tem contato direto no sucesso dela, que seria na entrega, né, do embrião para transferência ou para o congelamento. Sim, são peças fundamentais, são importantíssimas. Como eu falo, é a nossa fábrica de bebês e as mãos dos embriologistas, todo o processo, todo o amor, carinho que elas entregam ali, realmente é muito importante. A gente tem técnica, tem amor, muita dedicação, ciência, e realmente o laboratório precisa ter uma excelente qualidade. O embriologista que, como eu brinco também, faz o bebê, literalmente, está ali do nosso lado, juntando óvulo, espermatozoide e realmente dando esse caminho para o nosso embrião seguir e levar à gravidez. Sim, é isso mesmo, doutora. Sabe as palavras, ficou ótimo. Jéssica, esse bate-papo foi fundamental, muito importante aqui pra gente, que realmente por trás de a gente vê ali já o positivo, vê o bebê, mas por trás de tudo isso existe toda uma história que começa antes do nosso desejo, do nosso sonho mesmo, existem os bastidores. E tudo é feito com muita ciência, dedicação, muito estudo. E a questão da informação, que eu acho importante a gente estar sempre conversando sobre isso, é o que diminui o medo dos pacientes, diminui a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, a gente tem mais confiança no processo, vocês podem ter mais confiança, entender como realmente é o processo da fertilização in vitro. Que tem muita ciência, muita dedicação, muito estudo, mas também tem muito amor, tem a gente estar ao lado para construir, para ajudar nesse sonho de vocês, a importância do laboratório de fertilização e desses profissionais que estão ao nosso lado, ao lado de vocês,
em toda essa trajetória do sonho de construir uma família.